presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito de Mossoró, o Sindatran, Álamo Duarte. E vereadores aprovam mudança em legislação sobre pessoas com deficiência. O cenário político está no ar. Programa desta terça-feira começando. Olha, hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem causado muito debate e polêmica nas redes sociais, viu? O projeto da Avenida João da Escócia para a prática de atividades físicas, aquela interdição que acontece no iniciozinho da manhã. E a gente vai falar sobre este assunto no programa de hoje. Você participa com a gente através das nossas redes sociais. Temos o Twitter, temos o nosso Instagram, segue lá o @cenário político TCM, e tem também o WhatsApp 88028979. Participe. O Álamo Duarte, presidente do Sindatran, que fez já, inclusive, solicitação de reunião com a prefeitura. É um assunto que vem sendo muito falado, muitos vídeos sendo divulgados nas redes sociais sobre infrações de trânsito ali naquele local, e a gente vai trazer e tratar sobre o assunto hoje. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Carol, mando um abraço especial lá para Caraúbas. Meu irmão Muniz, a sua esposa Rose e também o meu sobrinho, o Filipe. Ontem ele postou um history, o Filipe assistindo aqui ao Cenário Político TCM atentamente ali no carrinho. Então, já desde pequenininho, já acompanhando aqui o nosso cenário político direto lá de Caraúbas. Vamos de informação para você que acompanha aqui o nosso cenário político TCM. Tem um vídeo, né, Carol? Um vídeo aí da João da Escócia. Tem os vídeos, aí a gente já pode trazer o tema que a gente está trabalhando. Vocês veem algumas imagens, isso aí é entre 5 e 6:30 da manhã. Vocês veem que ainda está amanhecendo o dia aí. E a gente vê essas imagens feitas provavelmente por um ciclista. Ele está na faixa da esquerda, acompanhando. Vocês já estão vendo ali o carro na faixa que é destinada para atividade física, né, Vanúvio? Até porque tem uma bicicleta do outro lado. Do outro lado, do lado direito. E aí, nesse outro vídeo, a gente vê, olha aí a moto. Lá vem um monte de corredor e a moto se colocando ali no meio para passar só Deus sabe quem, né? Porque a faixa da direita estava livre. E você vê o risco diariamente que isso acontece. Olha, essa história veio à tona agora. Mas a gente já trouxe outras vezes, o blog Carol Ribeiro já trouxe, inclusive no ano passado, isso. Como quem acompanha aqui o trabalho, a gente sempre fala sobre isso. Eu frequento, inclusive, posso falar como testemunha ocular, frequento a Avenida João da Escócia nesse horário, e isso não é novo. Sempre aconteceu essa falta de educação por parte dos motoristas ali com os pedestres. Parece que o mundo vai se acabar, Vanúvio, porque eles têm que andar na faixa da direita numa velocidade mais lenta, porque eles 6:30 da manhã vão perder o mundo, o compromisso do dia todinho, porque tem corredor ali na faixa da esquerda. Parece que pedestre e ciclista não faz parte do sistema de trânsito. Independente da João da Escócia, falamos na semana passada sobre isso, inclusive aqui com o diretor do Executivo de Mobilidade Urbana, Luiz Corrêa, que falou também sobre este assunto aqui. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Álamo Duarte, presidente do Sindatran, sindicato que tem se pronunciado contra aquela interdição. Segundo o sindicato, há irregularidades nessa interdição, nesse projeto realizado pela Prefeitura de Mossoró. Álamo Duarte, boa noite, muito obrigada por vir falar com a gente sobre o assunto. Por que é irregular esse projeto de interdição da João da Escócia durante 1h30 do dia para a prática de atividade física? Boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio, os telespectadores da TCM. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar trazendo esclarecimentos para a população. É verdade, Carol. Ali existem diversas irregularidades. Eu gostaria de fazer primeiro uma pequena introdução, né?
existe na nossa Constituição a previsão, né, uma garantia do cidadão da segurança viária. Ela está prevista no artigo 144 da Constituição, que trata sobre a segurança pública, mas especificamente no parágrafo 10º, tem lá especificamente a segurança viária, que é um tripé, que é educação, engenharia e fiscalização. Saindo desse aspecto legal, né, que é um direito do cidadão ter a segurança viária, a gente vai aí para trazer para a população alguns esclarecimentos, Carol, que primeiro nós não somos contra o desenvolvimento de atividade física, agora tem que ser respeitado determinados critérios que possam possibilitar segurança. E aí é muito simples a gente trazer para toda a população que ao longo de praticamente 15 anos, os agentes de trânsito sempre prestaram um serviço à população no sentido de incentivar o esporte. Inclusive, quem organiza corridas de ciclismo, corridas de pedestres, né, todos eles sabem que contam com os agentes de trânsito. Porém, o papel típico, o papel primordial do agente é fiscalizar. Então, partindo daí, vamos agora, né, falar sobre a legalidade da João da Escócia. Eu acredito que a senhora vai concordar comigo, que a senhora falou que é usuária lá. Aquele evento que começou, não é, há 2 anos atrás, não é o mesmo que está hoje. Acho que a senhora lembra que no início tinha lá um pessoal da secretaria com os coletes orientando. Tinha mais cones, tinha fita zebrada, não é? E não é o evento que está ocorrendo hoje. Quando a gente para analisar, Carol, eu assumi o sindicato agora em maio, né, em meio a algumas situações, e acabei me deparando também com essa situação. Se a senhora for analisar lá, lá só tem 4 placas. A senhora consegue colocar para a gente debater um pouco aquela que eu passei? Sim, tem umas placas aí, tem uma fotografia. Então, lá na João da Escócia, olha só tem essa placa aí. Essa placa, ela deveria ser uma placa de regulação, né, regulamentar, que daria para o agente condições de fiscalizar. Essa placa aí, ela praticamente não existe no Código de Trânsito. Por quê? Essa placa aí é uma R38. Ela seria para delimitar a via para outros veículos, como, por exemplo, não caminhões transitar nesse local e não restringir os veículos para permitir que pedestre. Carol, no Código de Trânsito, né, o local do pedestre é na calçada ou passeio, ou na faixa a ele destinada, que é a faixa de pedestre. Nós sabemos que ele tem prioridade máxima em todas as circunstâncias. Porém, permitir que ele pratique atividade sem dar as condições de segurança, na minha ótica, é um ato de insanidade. Eu tenho pós-graduação em trânsito, tenho pós-graduação em direito constitucional. Eu sei que ali nós estamos, o município está consentindo com uma situação de extremo risco. A senhora corre lá, mas a senhora não tem noção do risco que está correndo. Por quê? Eu vou dizer agora, ainda em sinalização. Nós temos ali na João da Escócia, ela corta uma BR. Vou dar um exemplo, caminhão que vem abastecer, ali, os supermercados que ficam ali naquela região, quando ele entra na João da Escócia, através das marginais, não tem uma sinalização dizendo ele que ele não pode transitar naquela faixa, que inclusive está apagada e que inclusive não pode. O Código de Trânsito, ele não prevê a possibilidade de você dizer que apenas um espaço vai ser para o pedestre e o outro é para o veículo. Por quê? É muito inseguro. Se o cidadão que está conduzindo o veículo lá, ele dá uma piscada, ou ele vai trocar uma música, uma faixa de música, vai mexer no carro, ele pode puxar para a direita e quem está ali ele pode atropelar. Quando começou o evento, a quantidade de participantes era bem menor. Hoje é tanto que eles até saem daquela margem. Então está uma situação bastante preocupada. A nossa grande preocupação aqui desde o início, né, o que o Bruno colocou e os outros meios de comunicações deram amplitude, é que ali se tornou um ambiente inseguro. Nós estamos lá para tentar colaborar ao máximo com a população. Para a senhora ter uma ideia, nós só temos 4 viaturas rodando o município o dia todo. E todas as 4 estão ali. E aí eu pergunto à senhora, não existe outras prioridades na fiscalização? Ali a gente precisa saber, Carol, quem é o organizador daquele evento. A legislação, o Código de Trânsito, ele estabelece uma série de critérios para eventos.
Na verdade, vamos mudar um pouco o foco. Se aquele evento não fosse da João da Escócia e fosse em outro local, tivesse alguém interditando lá para praticar uma atividade física, quem é que iria lá embargar ou iria impedir que aquilo ocorresse, se não tivesse autorização devida? Seriam os agentes de trânsito. Ele iria lá, iria chegar, iria pedir autorização. Se não tiver autorização, ele iria recolher, ele iria inclusive notificar o organizador do evento ou da obra, através de uma notificação específica. O pessoal fala multa, mas na verdade é um procedimento administrativo e é uma notificação. Então ele notificaria para aquela pessoa ser penalizada para não fazer. E ali nós não temos um responsável. O que é que acontece? A população imagina, está no imaginário, que são os agentes que estão organizando o evento. Então é muito complicado e muito delicado estar nesse imaginário da população se é um cenário de extremo risco. No próximo bloco a gente vai continuar nessa parte aí da organização do projeto depois do intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Peraí, é aqui que eu tô. A gente já estava... a gente continuou o debate aqui no intervalo. Chega, eu esqueci a câmera. Continuando o cenário político, o segundo bloco do programa de hoje, conversando ali sobre aquele projeto da Avenida João da Escócia. Tem até o Tribunal da Internet, né? Os juízes da internet, os advogados da internet decidindo sobre leis de trânsito, quem tem razão no fato que aconteceu na semana passada, em que um ciclista quase iria atropelado ali por um motorista que, inclusive, estava alcoolizado. Teve gente botando a culpa no ciclista e não no motorista que bebeu e dirigiu. Para você ver como o Tribunal da Internet parece que tem os valores trocados, né? Participe do programa de hoje, desse debate de hoje, através das nossas redes sociais. Twitter, Instagram e o WhatsApp aí na tela para você. Ora, Carol, na internet tem até especialista aqui no nosso setor de guerras e de economia e globalização. Só o que tem. Imagine do trânsito e futebol, né? Então, os especialistas os juristas, da internet... né, pois na é, internet. na internet tem de tudo. Bem, os vereadores aprovaram na manhã, na sessão desta terça-feira, projeto que altera a nomenclatura sobre pessoas com deficiência na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno da Câmara. Os parlamentares ainda devem discutir a criação de uma política municipal da pessoa com deficiência. A alteração aprovada muda a nomenclatura pessoas portadoras de deficiência para pessoas com deficiência. A mudança acontece na Lei Maior do Município, a Lei Orgânica e no regimento da Câmara Municipal. A alteração deve contemplar também documentos públicos e outras divulgações dos entes públicos municipais. Não só na Lei Orgânica, mas também no regimento interno, em todos os meios de comunicação, né? Tanto de todos os entes públicos, tanto da Câmara Municipal como da Prefeitura de Mossoró. Ele muda a terminologia de o portador com deficiência para a pessoa com deficiência, até porque a deficiência você não porta, né? Então, por isso a gente está fazendo um pedido das entidades que representam as pessoas com deficiência aqui na cidade de Mossoró, e a gente fica muito feliz porque a Câmara acabou de aprovar, né? É importante isso porque sempre, né, em todos os textos legislativos ou comunicativos vem portador de deficiência e agora a gente chega a corrigir, né? O parlamentar deve apresentar ainda esta semana uma outra lei que trata da mesma temática, para a identificação de pessoas com deficiências ocultas. Além desse projeto, a gente também tem outro do colar do Girassol, que é um colar que identifica a pessoa com deficiência oculta. Muitas vezes um autista, uma pessoa, né, com deficiência, ela está em uma fila de um banco, uma fila do mercado e fica com vergonha de pegar prioridade porque não tem nenhuma característica de uma pessoa com deficiência, até porque não é física, né, é oculta. E é por isso que utilizam, no caso, o colar de Girassol, para fazer essa identificação e não ter esse constrangimento. Então também é um outro projeto que a gente está colocando amanhã. Não foi possível colocar hoje, mas amanhã a gente vai colocar esse projeto. Justamente para identificar a pessoa com deficiência e realmente ela usar, né, esse colar para se identificar, principalmente em locais que as pessoas não conseguem identificar. Já o vereador Francisco Carlos se pronunciou sobre as leis já existentes acerca da temática em Mossoró desde os anos 90.
elas poderão compor a formulação da política municipal da pessoa com deficiência. Nosso gabinete legislativo fez uma pesquisa nos registros da Casa Legislativa, 42 leis aprovadas desde a década de 90 para as mais diferentes áreas de interesse da pessoa com deficiência. Nós agora vamos abrir um debate sobre essas 42 leis, com o sentido não apenas de torná-las públicas, como também de podermos utilizá-las como base para a elaboração de uma lei denominada Política Municipal para a Pessoa com Deficiência, dirigido para contemplar os interesses nas áreas de educação, saúde, cultura, desenvolvimento social, empregabilidade, enfim, algo que possa servir como instrumento que compile todas as leis municipais e possa também fechar algumas lacunas que existem. Interessante essa discussão, essa temática. Amanhã vai haver discussão sobre o piso da enfermagem. O projeto vai ser apreciado pelos vereadores. Amanhã a gente traz as informações. Eu acho uma grande falha, Carol, da Prefeitura e também da Câmara, a aprovação de leis no município que elas simplesmente não existem. São leis que passam por toda a tramitação do legislativo, são sancionadas, mas não são, ou às vezes nem são sancionadas, mas não são utilizadas, não servem à população. E agora a gente espera que com a política aí da pessoa com deficiência isso possa mudar. Carol, antes de voltar aqui à nossa entrevista, eu faço o registro da audiência do Seu Dão e Dona Quinha, lá em Caraúbas. Encontrei com ele lá em Vovô, sábado, lá em Chico Gouveia, lá em Caraúbas. Ele está dizendo que Seu Dão e família estão acompanhando, atentos aqui ao cenário político desta terça. Seu Dão é o dançarino, vô? Exatamente, é ele mesmo. E todo telespectador do cenário político conheceu o pé de valsa que é Seu Dão. Muito obrigada pela audiência, Seu Dão e Dona Quinha, aqui ligados no cenário político. Vamos voltar aqui com o Álamo Duarte, a gente fica o tempo reduzindo, ainda tem muito assunto para a gente falar. O Álamo, o senhor no bloco anterior falou sobre a questão de quem organiza o evento é quem deve organizar a interdição e tudo. Quem organiza esse evento, que na verdade não é um evento, é um projeto fixo, é a prefeitura. E os agentes de trânsito são servidores da prefeitura. Então, como é um projeto da prefeitura, não é o trânsito da prefeitura que deve organizar? Carol, vamos analisar aqui o aspecto da legalidade. É para a senhora compreender e os telespectadores também, Vanúvio. Para o cidadão comum, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Para o servidor público, é diferente. Ele só pode fazer o que a lei permite. Esse é o princípio da legalidade. Então, vamos lá. O artigo 95 do Código de Trânsito, ele estabelece em seu parágrafo 1º que o organizador do evento, ele tem que seguir uma série de critérios. Se comprometer em devolver a via no estado que pegou, recolher o tributo, inclusive quando é eventos ciclísticos, tem lá, pagar taxas, uma série de critérios que quem vai organizar o evento tem que cumprir. Aí eu te devolvo essa pergunta ao cidadão moçoroense. Por que a prefeitura não cumpre esses critérios para promover a segurança para o cidadão? Porque se ela que organiza, ela deveria ter. Aí eu vou te responder melhor quando a senhora questiona. Mas por que os agentes não fazem? Na verdade, os agentes fazem. E fazem, eu posso até dizer, aos trancos e barrancos. Porque não temos a estrutura devida. Além do que, Carol, poderia se caracterizar aí um flagrante desvio de finalidade, porque o agente deveria estar ali naquele evento fazendo o quê? Era blitz para proibir o cidadão que está embriagado, o cidadão que está com cano esporte, o cidadão que está com veículo atrasado. O papel do agente é fiscalizar. Tem naquele tripé, uns rachas ali naquela via, por trás da João da Escócia, né, que tem sido uma prática muito recorrente. Há 15 dias atrás, nós pegamos 7, né, os colegas pegaram de plantão, pegaram 7, levaram para a delegacia. Então, assim, o papel do agente é fiscalizar e aí precisa ter clareza nisso. Vamos olhar um evento esportivo. Quantos servidores tem ali da Secretaria de Esporte? Quantos servidores tem ali da Secretaria de Educação, do departamento? Nenhum, Carol. Ali está sendo feito aos trancos e barrancos. E aí eu convido a senhora, o Vanúvio e o telespectador para fazer uma reflexão. Como é que o município quer promover a atividade física no meio da via, se naquela via, que é uma das principais da cidade, sequer tem calçada para o pedestre utilizar?
É só dar uma volta lá que a senhora vai perceber que a maioria do trecho lá ainda é no barro. Inclusive, alguma parte desse trecho tem mato, tem lixo. Então, Carol, assim, é muito simples você jogar para a população que o município está tentando promover o esporte, mas desse modo não. E é nesse aspecto aí, quanto representante da categoria, a gente tenta chamar a atenção da população. Somos completamente a favor do evento, inclusive nós temos sugestões, porém, da forma que ele está ocorrendo, é um acidente anunciado. Graças a Deus, ainda não aconteceu um acidente mais grave, mas já aconteceram pequenas colisões. É isso que eu queria saber agora do senhor, como é que o senhor entende que seja a forma correta de se realizar ali a corrida, né? Ali o ciclismo, porque é uma via que, pela qualidade do asfalto e por ser uma reta, não ter curvas, isso talvez faça diferença na prática esportiva. Então, qual é a sugestão do sindicato para que a atividade física ela continue sendo realizada no espaço, mas com segurança devida? A curto prazo, a gente entende que, para ter segurança para o pedestre, para o ciclista, tem que a via ser isolada de forma total. Não há como conceber que o mesmo espaço, a mesma via, seja disputada por ciclistas, pedestres e veículos. É impossível você conceber e você permitir esse tipo de situação. Então, o correto seria fechar ela toda e deixar ela para o pessoal a prática das atividades. Aí você pode garantir, aí sim, um pouco de segurança. Eu não sei se vocês lembram, como eu faço parte de grupos de discussão de trânsito, mas um tempo desse lá na França que tem alguns eventos gigantes, né? O cidadão entrou lá, com o veículo dele, atropelou dezenas de pessoas, várias morreram, vários ficaram feridos. Vocês lembram disso? Eu acredito que talvez sim, a gente consegue recordar disso. Após aquele sinistro, o que é que o órgão de trânsito lá fez para melhorar a situação para eles? Tirou os cones que tinham, tirou as barreiras de ferro que tinham, colocaram caçambas carregadas de areia para evitar esse tipo de situação. Eu não estou dizendo que isso vai ocorrer aqui porque é uma situação completamente distinta. Mas quando a gente fala de segurança, de pedestres ali, então tem que se pensar na segurança. Então, e como é que você pode diminuir esses riscos? Evitando que o veículo ele dispute o mesmo espaço com o pedestre. O que fazer com esses veículos? Independente ali da faixa dessa interdição, mas é muito alto o número de infrações ali que a gente acompanha, como dirigir alcoolizado. Na semana passada, vocês, inclusive, apreenderam esse motorista que quase atropelava um ciclista ali. O que fazer? Quais são as providências que os agentes de trânsito tomam, nesse caso, durante o horário do projeto? Nós temos, Carol, diversas limitações. Por exemplo, nós só temos um bafômetro. Isso diminui o poder de fiscalização, diminui o poder de tolher, né, esse tipo de conduta do cidadão. Essa é uma das nossas limitações. Nós temos diversas outras, como o efetivo é baixo. Nós só temos 4 viaturas rodando na cidade. No horário do evento, todas as 4 estão ali. Então, não há como fazer mágica. A gente já solicitou ao secretário, né, um reforço naquele evento, que no início se diga, iam mais 6 agentes para lá, ou seja, iam mais 6 motos, nós temos motos lá que estão paradas sem rodar. Então, temos uma série de demandas, né, que se o município Por que essas motos estão paradas? Porque não tem efetivo e algumas situações irregulares, como, por exemplo, não estavam com a manutenção em dias, a troca de óleo. Inclusive, as motos foram doação de uma emenda parlamentar, não foi nem o município que adquiriu. Mas como não foi feita a revisão de... Então, nós temos diversas limitações, Carol, que vocês pensam, a população pensa que os agentes, né, não querem fazer o serviço em algumas determinadas situações, mas, na verdade, são diversas limitações. Respondendo o seu questionamento, qual seria alternativas, não é? Como eu falei, a curto prazo, deveria se pensar em fechar a via por completo para dar mais segurança. Nós temos ali próximos 2 outras alternativas que nós julgamos ser bem mais viáveis. A via do Campos do Conde, né, que ela também é duplicada, ela tem praticamente a mesma extensão, porém ela vai só até a BR, ela não passa. Metade dela está sinalizada e metade dela está cheia de mato, mas eu acredito que ali é fácil de resolver. Ali seria um local, dá uns 2 quilômetros. A outra possibilidade, e eu acho que essa é a mais sensata, ali próximo a João da Escócia, nós temos a Avenida Mota Neto, que liga até a BR.
Essa avenida, ela tem um canteiro gigante, que só tem areia lá e barro, né, e mato. Essa via, a longo prazo, ela deveria ser construída um espaço adequado e seguro para a população praticar esse tipo de esporte. A caminhada, a corrida, o ciclismo. Então, é preciso sair da questão do discurso de dizer que está promovendo o esporte, está incentivando, né, para fazer a coisa realmente acontecer. E aí, me perdoe, não é porque a gente até conversando, se ela não pode se prender à questão política. É inevitável, Carol. Nós temos um problema latente de insegurança para a população, insegurança para aqueles que usam o evento, e a gente precisa apontar os caminhos. Se a gente, quanto sindicato, quanto representante de categoria, não fala nada, quando ocorrer um sinistro grave ali, com uma pessoa lesionada de forma grave ou até fatal, quem serão os responsáveis? Da forma que está, vão querer imputar a culpa para o agente que está ali próximo. Inclusive, algumas pessoas dizem, mas está ali no celular. O celular é o instrumento de notificação do agente. Nós não temos mais aquele talão de papel. É no celular que a gente registra. Então, provavelmente, quando vê um agente no celular, provavelmente ele deve estar lavrando um auto de infração. Tem como fiscalizar de dentro das viaturas? Claro, claro que tem. A fiscalização, Carol, ela é vista, a infração ela é vista com os olhos. Então, se o agente está ali, ele consegue visualizar, ele faz. Vou dar um exemplo. No meio do sol, é mais difícil a senhora conseguir ver o celular. Mas se você viu a infração, você procura um canto que tenha uma certa, não tenha tanta claridade para você preencher de forma melhor. Preencher um auto é algo que também não é tão simples. É preciso que você tipifique direitinho, coloque as informações para que o cidadão ele não vá lá, recorra e derrube. Para a senhora ter uma noção, aquela placa que a gente mostrou no início, ela sequer permite que o ciclista transite ali. Então, olhe só a que ponto está de irregularidade ali. A gente apontou diversas situações, um caminhão ou um veículo que entra ali. A senhora lembra que tem um canteiro ali que foi fechado, depois foi aberto, então o município ele precisa ter clareza no que ele quer fazer, ele precisa ter seriedade nas ações. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua nossa conversa, porque ainda podemos falar sobre João da Escócia, mas em outros horários, porque a situação ali é complicada realmente. Daqui a pouco a gente volta. Voltando, ainda bem que eu não li o TP, viu, Vanuvo? Voltando com o cenário político de hoje, a gente tem uma informação bem longa, então vamos correr, que ainda tem muito assunto para a gente tratar com o Álamo Duarte, presidente do Sindatran. Vamos de informação. Cooperativas médicas que prestam serviço à maternidade Almeida Castro afirmam que estão há meses sem receber dinheiro. Profissionais que atuam na área da neonatologia e anestesia ameaçam paralisar as atividades. A situação de atraso das cooperativas médicas que atuam na APAMIM tem agravado nos últimos meses. Essa é a informação de prestadores que atuam na maternidade Almeida Castro. O médico Ronaldo Ficino informa que o atraso relativo à clínica de anestesiologia é superior a 5 meses. É uma situação extremamente delicada que talvez se agrave com uma assembleia que a gente já fez e iremos tomar uma decisão de uma paralisação total na maternidade sobre intervenção vitalícia de aproximadamente 10 anos. Lá tem 2 formas de plantão. É um plantão que supostamente, e entre aspas, é financiado pela CESAP, que tem atraso que supera 4 meses, e um outro plantão também da anestesia, que é financiado supostamente porque não tem pagamento da prefeitura, que encontra-se com o sistema de saúde que a gente escuta na mídia, que é a verdadeira perfeição, mas não é nem muito assim. Em relação ao atraso, ao calote da Prefeitura e do Estado, já ultrapassa 4 meses. Ele afirma que houve informação sobre parcelamento dos valores em atraso. No entanto, o diretor da Clínica de Anestesiologia não descarta a possibilidade de paralisação dos serviços. A gente fez uma reunião prévia com a participação expressiva dos profissionais da Clínica de Anestesia, aproximadamente 15, 16, e essa decisão, se não tiver uma resposta imediata essa semana ainda, a gente vai paralisar o atendimento na maior maternidade do estado. Mas o serviço prestado por médicos que atuam na UTI neonatal
também pode sofrer descontinuidade. A Neoclínica, a cooperativa médica que presta serviços de neonatologia, se manifestou por meio de nota e informou que está há mais de 70 dias sem receber pelos serviços de visitas médicas e plantões realizados de forma ininterrupta e que pode paralisar as atividades em até 48 horas, caso não seja feito o pagamento. O diretor administrativo da Neoclínica nos mostrou o mais recente ofício encaminhado à APAMIN, de 2 de agosto deste ano, onde ele reitera o pedido de um cronograma de pagamento para os profissionais. Atualmente, a maternidade está com um atraso de maio, junho e julho. A grande questão aqui não é apenas esses 3 meses de atraso, é porque atualmente nós estamos passando por uma situação que não sabemos quando vamos receber os atrasos, o que está sendo prestado lá e os futuros pagamentos, já que o serviço não será interrompido desde que o contrato seja cumprido. A grande questão dentro da maternidade é que fica o profissional trabalhando lá ininterruptamente, são plantões de 24 horas, são várias escalas dentro da maternidade, e esse profissional não sabe quando receberá por esses serviços. O nosso grande problema está sendo esse. Além dos atrasos, o maior problema é esse. Nós não sabemos quando vamos receber. O diretor da Neoclínica informa que há descumprimento de uma decisão judicial de 2016 sobre o repasse dos pagamentos. Um dos ofícios eu coloquei de forma bem clara, já que nos outros eu entendi que eles não estavam compreendendo da maneira como deveria, né? Mas eu botei bem claro que nós precisamos exatamente de um cronograma. Por quê? Como solucionaria essa grande questão que eu falei ainda há pouco, que era do pediatra saber quando, pelo menos, ele poderá receber. Nem isso existe. Apesar de ter uma situação de ser resolvida, de já estar com sentença judicial, a APAMIN já não deveria estar, esse tipo de situação está ocorrendo mais. O serviço será paralisado. Inclusive, já emitimos outras notas em outros momentos, que foi dado como uma certa, vamos pensar assim, chance para se mostrar uma solução para essa problemática por parte da APAMIN, mas que isso foi uma situação que eu estou citando de mês atrás. Está se repetindo. Mês passado, a APAMIN pagou abril. E ficou por isso mesmo. A gente não sabe como vai receber os outros. Não se fala quando é que vai receber os outros meses, nem o que está sendo trabalhado agora. Então, é uma situação que está sendo colocada como se fosse uma bola de neve. Está sempre aumentando. A APAMIN confirma os débitos e diz que eles ocorrem em função de atrasos do município superiores a 3 meses. O Estado também deve à APAMIN, mas há um intervalo menor de 2 meses. O Núvio tem informação. Carol, uma nota repassada pela Prefeitura sobre este assunto. A nota diz que o seguinte: importante destacar ainda que, de acordo com a decisão judicial da intervenção federal, a Prefeitura de Mossoró não é responsável pelos repasses para pagamento das cooperativas médicas que atuam na APAMIN. Essa responsabilidade é atribuída ao governo do Estado. Reforça aqui que a saúde municipal diz que não procede, que o município tem pendências com as cooperativas médicas da APAMIN. Voltando aqui, agora a participação do povo de casa. Nilton Rego Júnior, corredor de rua também, e ele diz o seguinte: não se trata de um evento, a população utiliza a via para a prática de atividade física. E segundo ele dá a opinião dele aqui sobre a questão, não tem necessidade de fechar toda, o projeto é bom porque não interdita a via por completo. Não dificulta para os moradores, aumenta um pouco o percurso, sem falar no horário que é cedo. Posso estar enganado, mas a impressão é que o sindicato está utilizando esse projeto de sucesso para jogar uma queda de braço com a Prefeitura. A Prefeitura poderia melhorar a sinalização e talvez campanha educativa para conscientizar a população. Quando fala dessa questão política, a gente não tem mais nem muito tempo para isso, porque tem outras questões aqui sobre outras partes do trânsito de Mossoró, mas quando se foca no que a Prefeitura está fazendo errado e não na solução do problema, a população que já que utiliza carro, moto, que já não gosta ali de transitar com o projeto acontecendo, se volta contra o projeto em vez de buscar a solução e de ver que a prática de atividade física e a tentativa de promover isso é positiva, Álamo. A gente entende, Carol, como eu já me manifestei, que tem algumas alternativas que podem ser feitas de forma imediata, né? É fechar a via para que garanta a segurança para os participantes.
muito embora o senhor que acabou de participar, ele disse que acha que não precisa, mas é inconcebível permitir que veículos, ciclistas e pedestres disputem o mesmo espaço. As imagens que foram demonstradas no início das nossas conversas demonstram de forma clara. É impossível, só o fato de ter uma viatura ali ou de ter um agente, a gente não vai condicionar ao comportamento de todo cidadão. Então, só precisa que ele perca esse controle, ele pode causar um acidente grave. É por isso que o Código de Trânsito, ele não traz uma vírgula consentindo, permitindo que o pedestre dispute esse espaço. O Código de Trânsito, o legislador, ele foi muito feliz em dizer que o espaço do pedestre é na calçada ou no passeio, faixa de pedestre. Ele precisa de ter um local seguro para ele, não é na via. E se for na via, como acontece em algumas cidades, por exemplo, Fortaleza, praticamente todo o país faz isso. Mossoró faz isso, mas é um dia lá na Avenida Rio Branco. Quando você coloca isso todo dia, perfeito, mas dê a mesma segurança que tem lá na Avenida Rio Branco. Esse é o nosso alerta, esse é o nosso pedido. Marcos Galdino, ele fala sobre o projeto lá em Fortaleza, que é semelhante mais a Rio Branco do que ao da João da Escócia. Ranieri Fernandes pergunta por que só tem agente de trânsito em eventos. Segundo ele, hoje bandidos tomaram moto no centro da cidade, circulam normalmente sem capacete. Fora isso, faixas de pedestres apagadas. A população não vê as motocicletas e veículos dos agentes que desfilaram no 7 de setembro. Para a senhora e os telespectadores, Ivanildo, ter uma noção, nós não conseguimos desfilar nem com todos os veículos que nós temos, que se diga locado, nem com todas as motos, porque nosso efetivo hoje é baixo. O município fez um concurso em 2008 para 90 agentes. Hoje nós temos 79. Nós já temos uma defasagem aí bem significativa no nosso quadro. Naquela época, Mossoró tinha 70 mil veículos. Hoje, Mossoró tem mais de 150. Então, não existe uma norma dizendo especificamente o número de agentes que tem que ter na cidade, mas há um entendimento, uma recomendação que para cada grupo de 1000 veículos se tenha um agente fiscalizador. Até me perdoe, eu acho que Mossoró tem quase 200 mil veículos ou mais. Pelo menos a última vez que eu olhei, estava bem próximo de 200 mil. Ou seja, para cada 3 cidadãos da cidade, 2 têm um veículo. Isso é reflexo de um outro problema, Carol, que também nós iremos levar essa pauta também para o Ministério Público, quanto o reconhecedor da necessidade da população, que é a falta de transporte público na cidade. Mossoró não tem um sistema de transporte público funcionando. Isso obriga o cidadão a ter um carro ou uma moto para se deslocar para o seu trabalho, para a escola. É um outro problema esse aí. Olha, o Ricardo Luz, ele dá a opinião dele, diz que falta sinalização realmente na João da Escócia, também na avenida ali do Tarcísio Maia, na Antônio Vieira de Sá, que dá para o aeroporto. Que já houve vários acidentes, que Alamo está certo com a explanação. E aí eu pergunto, Alamo, em relação a João da Escócia em outros horários. A gente está vendo ali um grande gargalo, vários gargalos se formando ali ao longo da via, naqueles retornos, e que acontecem acidentes diariamente. Acidentes, felizmente, de pequenas proporções, mas que tem se tornado um problema que pode ficar maior ainda com o passar dos anos. Eu costumo dizer, Carol, Ivanildo e telespectadores, que precisa ser pensado a cidade como um todo. Não adianta você fechar um canteiro, aquele fluxo que costumava fazer ali, ele vai fazer no próximo. Então, você tem que pensar a cidade como um todo. Não adianta fazer como o município fez. Fechou um canteiro ali, bem próximo a um supermercado, depois abriu. Tem que se ter um planejamento de como a cidade, como a população se desloca. Na verdade, Carol, ali na João da Escócia, aquele público ali já é reflexo do aumento dos condomínios. A verticalização da cidade, ela leva a população para aquele tipo de busca daquele ambiente ali, que é a prática de esporte. Mas durante a tarde, por exemplo, ali próximo ao restaurante Tchê, ali um pouco mais na frente, próximo à farmácia Pague Menos, ao longo de toda a via, há muito problema ali naqueles retornos. Quando foi fechado o retorno lá em frente ao Nogueirão, toda aquela população que mora ali, que utilizava aquele retorno, passou a utilizar o mais à frente de uma drogaria. E naquele local, nos primeiros meses, foram quase que todos os dias, vários acidentes.
Na verdade, isso é um problema de engenharia, Carol. Como eu falei, o tripé. Os agentes competem à fiscalização. A engenharia é um outro departamento, né, que, infelizmente, deixa muito a desejar na nossa cidade. Os valores que são arrecadados com as multas de trânsito, eles podem ser utilizados e devem para melhorar a sinalização da cidade. Por que isso não ocorre? É um questionamento nosso também, enquanto cidadão, enquanto servidor público. Vocês procuraram o Ministério Público com esses questionamentos todos? Quando eu assumi o sindicato, né, que foi agora no meio do ano, a gente tinha um outro colega que estava à frente, ele passou praticamente 2 anos e meio só tentando, né, no diálogo. De certa forma, a gente não conseguiu avançar durante esse período em praticamente nada. Então, o que é que eu fiz? O que é que nós fizemos, a nossa diretoria? A gente fez um apanhado de todas as necessidades e a gente direcionou para o Ministério Público. Quais demandas, Álamo? Né? O município deveria ter já um pátio, um guincho, né? Um veículo para recolher animais. Eu acredito que vocês já receberam alguma imagem desse tipo. Tem porcos rodando ali próximo a Cobal, tem cavalos, tem jumentos, solto na via. É a obrigação do agente fiscalizador, o agente transmunicipal, recolher aquele animal e penalizar o proprietário, se ele conseguir identificar. Senão, ele tem que apreender aquele animal e levar para um local adequado. Ou seja, nós precisamos de um veículo para fazer isso adequado, precisamos de um local adequado para fazer essa apreensão. Nós precisamos de uma balança com urgência, é a obrigação do município fiscalizar o excesso de peso. Né? Aí, em gestões passadas foram feitas esse tipo de fiscalização. O veículo, quando tem excesso de peso, ele destrói o pavimento, ele acaba aquele pavimento que deveria durar 10 anos, se o veículo passa com excesso de peso, só vai durar 1. Quando vier a primeira chuva, o pavimento vai embora. Por quê? Porque o município não está fiscalizando o excesso de peso. Então, Carol e Vanúvio, eu sei que nosso tempo está exíguo, mas a gente fez uma coletânea de toda essa problemática, protocolamos em 2 promotorias e até para nossa surpresa, a gente nem sabia, né? Mas hoje à tarde o município ele recebeu a notificação em relação a essas demandas. E a gente acredita que assim a gente vai conseguir avançar. Jaque, Sandro, não vai dar tempo a gente fazer sua pergunta. Um alô para Pedro Igor aqui participando. Muito obrigada pela audiência, Pedro Igor. Álamo Duarte, presidente do Sindatran. Muito obrigada pelas explicações, pela participação com a gente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, nos colocamos à disposição para qualquer outro esclarecimento, né? Que se fique claro, Carol, Vanúvio e telespectadores, nós gostamos e incentivamos a promoção do esporte, tanto que Mossoró já ficou conhecida como uma cidade que ajuda a promover os eventos de ciclismo, mas a gente quer que tenha segurança. A população precisa que o evento seja feito da forma correta. Seja sempre bem-vindo, Álamo. Você de casa, boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência, amanhã a gente se encontra. Ótima noite, até lá.